Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja te abençoando. Eu sou o pastor Wellington e seja bem-vindo ao nosso canal Respostas Divinas. Estou aqui com a palavra do dia, todos os dias, 10 horas da manhã. Meus amados irmãos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o seu like. E a palavra de hoje, irmãos, fala sobre Jesus anda sobre as águas. Anda sobre as águas. Mateus capítulo 14. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus estava pregando o evangelho ali na beira do mar e Jesus pega agora e despede a multidão para que atravesse para o outro lado. E os discípulos começaram a navegar. A palavra do Senhor diz, irmãos, que quando ele estava lá no alto do mar, lá no meio do mar, veio um grande vento, um vento muito forte. E eles começaram a ficar com medo, porque o barco, irmãos, estava quase para virar. E olhe que a tempestade de vento deve ter sido muito forte, para poder os discípulos ficarem com medo. Visto que eles eram pescadores, tem que ser uma coisa muito forte mesmo. Para nós que não somos pescadores, não estamos acostumados com o mar, com as tempestades do mar, qualquer coisinha a gente fica com medo. Mas para aqueles apóstolos que eram acostumados a pescar, a passar grandes tempestades, passar a noite todinha no mar, eu acredito que a tempestade foi muito grande mesmo, a tempestade de vento. E eles ficaram com muito medo do barco afundar. E quando eles estavam ali no meio do mar, o que aconteceu, meus amados? Jesus foi andando sobre as águas em direção aos apóstolos. E quando Jesus começou a andar em direção aos apóstolos, não tinha luz, não tinha lua bonita, a lua cheia, não havia nada. Um breu só, maior escuridão. E quando eles olharam assim, viram uma silhueta, um vulto preto, andando na direção deles. Eles começaram a gritar que nem as crianças, Começaram a gritar, pensaram que era um fantasma, começaram a gritar muito. E Jesus disse, gente, calma, gente, sou eu que estou indo aí, sou Jesus. E aí Pedro falou, Jesus, é você mesmo que está vindo aí? Jesus falou, sou eu, Pedro, sou eu, Jesus. Olha, Pedro não acreditou não. Pedro disse assim, Jesus, se é o Senhor mesmo que está vindo ao nosso encontro, mande que eu ande sobre as águas também e que eu não afunde, falou com Jesus. E Jesus disse, então Pedro, pode vir. Pedro saiu do barco, botou o pé em cima da água, ele começou a andar sobre a água, superando a lei da gravidade. Pedro não afundou, irmãos, Ele obedeceu à voz de Jesus e ele foi andando sobre as águas. Mas o vento começou a açoitar de um lado e de outro, aquele vento forte, e ele tirou os olhos, parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade de vento que estava do lado. Quando ele começa a olhar, parou de olhar para Jesus, olhando para o lado, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E quando ele afunda, ele grita, Jesus, me socorre. Aí Jesus estendeu as mãos, tirou Pedro do fundo lá e conduziu até o barco. E depois Jesus chama Pedro de homem de pouca fé também, porque Pedro duvidou. O que nós podemos tirar daí, meus amados? A primeira coisa, quando nós passamos por tempestades, Jesus sempre vem em direção, para nos socorrer. Às vezes a pessoa está passando aquela luta, olha, Jesus nunca abandona. Quando a gente menos espera, Jesus vem ao nosso encontro para nos socorrer. Ele não deixa que passemos tempestades e lutas sozinho. Quando nós aceitamos Jesus, nós chamamos Jesus para fazer parte das nossas vidas e ele também está presente, não nos momentos alegres só, mas Jesus está presente nos momentos de tempestade. Ele está pertinho de mim e assim como está pertinho de você também, nos momentos difíceis que você passa. Então Jesus vem em direção. Segunda coisa, Pedro olhou, não reconheceu Jesus, pensou que era um fantasma.
Quantas pessoas não conhecem o Jesus que está servindo? Muitas vezes a pessoa canta, prega, mas ainda não conhece verdadeiramente quem é Jesus. Meus amados, quem conhece Jesus não tem medo das tempestades. Quem conhece Jesus com profundidade, com intimidade, não tem medo da adversidade, não tem medo das investidas do diabo. A gente não tem medo, porque quando a pessoa sabe quem é Jesus não teme, porque sabe que a qualquer momento Jesus vai vir e vai te socorrer. Tem pessoas servindo a Deus que não conhecem Deus ainda de verdade. Quando bate as lutas, quando vem a tempestade, a pessoa, perna para que te quero, mete o pé, sai da presença de Deus. E era o momento, irmão, para ficar mais firme com Jesus ainda. Era o momento mais importante que poderia se achegar mais de Deus, é a hora que a pessoa abandona. Então, o segundo ensinamento é que muitas pessoas, no meio das lutas, no meio das dificuldades, desconhecem quem é Jesus realmente. Outra coisa também, Pedro começou a andar superando a lei da gravidade sobre a ordem de Jesus, quando ele disse: venha, Pedro. Meus amados irmãos, quando Jesus manda e nós obedecemos, nós também superamos a lei da gravidade. Aquilo que parece impossível, você consegue fazer, porque quando nós obedecemos a voz de Deus, nós superamos aquilo que é difícil, aquilo que é impossível para nós se torna possível. Quando Jesus está no nosso barco e quando ele dá a ordem, você obedece. Por isso que Pedro conseguiu andar sobre as águas. E a terceira lição é o seguinte, que quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós acabamos olhando para um lado e para o outro. E quando nós olhamos para a tempestade, nós afundamos. Nós não temos que olhar para as tempestades, nós não temos que olhar para as lutas, nós temos que olhar para Jesus, porque enquanto nós estamos focados em Jesus, as tempestades vêm, mas você consegue vencer. Porque quando você olha para Jesus, a tua fé aumenta, a tua força aumenta mais e mais. Mas quando você para de olhar para Jesus, começa olhando para um lado e para o outro, o que acontece? A fé sai, a incredulidade entra e você começa a afundar. É por isso que a Bíblia diz, olhai para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus. Nós temos que olhar sempre para Jesus. Olha só, se você olha, a tua vida está pautada na vida do pastor, na vida do diácono, na vida do presbítero, se a tua vida está pautada na vida de qualquer outra pessoa, a qualquer momento você vai cair, você está propício a cair, porque o homem é falho, o único que não falha é Jesus. E quando você olha para o homem te decepciona, você acaba saindo da presença de Deus. Quantas pessoas, se você perguntar por aí, muitas pessoas afastaram da presença de Deus, largaram Deus por causa da decepção que tiveram com líder religioso ou até um membro de uma igreja. Aí afastou da presença de Deus. Já observou, irmãos, que as pessoas fazem as coisas e quem não está firmado em Jesus acaba sempre abandonando Jesus. Não tem que abandonar Jesus, não. Uma pessoa vacilou com você, um líder espiritual, seja lá o padre, seja lá o pastor, seja lá o rabino, vacilou com você, não gostou, muda de igreja. Vai servir Jesus em outra igreja, mas nunca largue Jesus. Quando a pessoa afunda, quando a pessoa abandona, é porque não estava olhando para Jesus. Não há desculpa. A pessoa diz, eu afastei por isso, por aqui. Mentira. Afastou porque parou de olhar para Jesus. Quem olha para Jesus não desanima, não desiste e continua firme na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Esta é a palavra de hoje, a palavra do dia, e continua firme com a gente, meus amados irmãos, não esquecendo que às 18 horas e também à meia-noite nós temos uma oração para abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.